Você já imaginou ganhar R$ 1.500 todo santo mês sem precisar trabalhar? Pois é, hoje em dia eu acabo ganhando isso e eu só digo que isso foi possível graças aos investimentos. E é nesse vídeo aqui que eu vou te explicar o passo a passo para você construir um patrimônio que vai te gerar essa renda todo santo mês sem você precisar trabalhar. Se você quer aprender, então bora pro vídeo. Fala galera, eu sou Murilo Duarte, mais conhecido aí por alguns como Favelado Investidor, e nesse vídeo aqui, como eu já falei aqui no início, eu vou te mostrar como você pode construir um patrimônio que te gera pelo menos aí um salário mínimo sem você precisar trabalhar. E para isso, eu vou te passar aqui 4 etapas para você entender da maneira mais simples como que você vai realizar isso. Fechou? A primeira coisa que você precisa entender é o que é uma renda ativa e o que é uma renda passiva. E a maneira mais fácil de você entender isso é que a renda ativa é a sua renda que vem através do seu trabalho. Ou seja, você precisa de um trabalho, de um emprego para gerar essa renda. Enquanto a renda passiva não. Ela vem diretamente ali dos seus investimentos. Ou seja, você não precisa trabalhar. Mas para isso você precisa, de fato, ter uma boa quantidade, vamos dizer assim, de dinheiro investido que vai te gerar uma renda mensal. Então, quando você alcança esse patrimônio desejado, você para de fato ali, se você quiser, obviamente, parar de trabalhar e até mesmo você tem muito mais liberdade e autonomia nas suas decisões. A grande pergunta que você deve se fazer agora é: Murilo, beleza, quais são os melhores investimentos para eu gerar essa renda passiva? E para te responder essa sua pergunta, eu selecionei aqui os 3 melhores investimentos que eu acredito que servem para isso. E depois eu vou mostrar qual desses 3 que eu escolhi justamente para eu investir e receber essa renda de R$ 1.500 por mês. O primeiro investimento, que muitos de vocês já conhecem, que é o Tesouro Direto. Mas para você que não sabe, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil, que na prática você está pegando o seu dinheiro e prestando para o governo federal e depois você recebe aí o seu dinheiro de volta, obviamente, mais os juros. O segundo investimento vai de linha com o primeiro. Por quê? Porque eles são muito parecidos, mas tem uma pequena diferença e você vai entender. Eu estou falando aqui do CDB, tá? O CDB significa Certificado de Depósito Bancário e é muito parecido porque você também está emprestando o seu dinheiro e depois você tem ali retorno com juros. Só que em vez de você emprestar para o governo federal, você está emprestando para um banco. E falando agora sobre o terceiro investimento, estou falando aqui dos fundos imobiliários. E antes de eu explicar como que funciona um fundo imobiliário, antes eu preciso te explicar o que são um fundo de investimento, porque uma coisa vai conectar com a outra. Quando eu falo sobre fundo de investimento, ele é como se fosse uma vaquinha. Por quê? Porque existem várias pessoas que colocam o dinheiro ali no mesmo lugar, que é o fundo de investimento. E nesse fundo existe uma pessoa responsável por essa grana, por esse dinheiro, que é quem? O gestor. É ele que vai fazer toda a alocação desse dinheiro que foi colocado por cada pessoa ali dentro do fundo de investimento. Agora, falando sobre o fundo de investimento imobiliário, funciona muito parecido. Por quê? Porque existem vários investidores que também vão colocar o dinheiro no fundo. E ali também tem um gestor que pega esse dinheiro, só que a grande diferença é que no fundo imobiliário, esse dinheiro tem que ser destinado diretamente para o mercado imobiliário. Então, esse gestor vai selecionar os melhores imóveis e também tem até alguns títulos de renda fixa, como os CRIs e LCIs, que também entram nesse bolo, porque está ligado ao mercado imobiliário, e aí a partir disso, ele acaba alocando esse dinheiro nesse segmento. E aí tem um detalhe, quando nós falamos sobre os imóveis em si, o que o gestor faz, né? A partir do momento que ele compra, obviamente com o dinheiro dos investidores, esses imóveis são colocados para locação. Então, cada inquilino acaba pagando o aluguel ali mensal para o fundo imobiliário. E como que você colocou dinheiro nesse fundo imobiliário, você passa a receber uma parte desse aluguel ali na sua conta da corretora. E o mais interessante é que esse dinheiro que cai na sua conta é 100% isento de imposto de renda. Então, a ideia aqui é você justamente colocar bastante dinheiro para receber mais ainda, chegando até pelo menos R$ 1.500 por mês. E antes de eu falar aqui a etapa 3, eu peço uma coisinha só para você. Que você se inscreva aqui no canal, porque assim, primeiro, né, você não vai perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo novo. E ainda você vai me ajudar na minha meta, que é chegar em 100 mil inscritos. Então, eu conto com a sua ajuda. É só clicar aqui em se inscrever e receber o vídeo aí toda semana. Obviamente, ativa o sininho também. Agora, eu vou mostrar aqui para você pelo menos 2 fundos imobiliários que pagam dividendos mensais. Um
que é mais acessível, que é a partir mais ou menos ali de 9, 10 reais, e outro que é a partir de 90 reais. Bom, tô aqui no Status Invest, que é um site, né, uma plataforma que eu utilizo, principalmente para fazer análises de ações, fundos imobiliários, investimento no exterior também. Enfim, eu só utilizo, não sou patrocinado, gostaria, mas não sou. E se você é do Status Invest, você trampa lá, pô, patrocina nós aí, porque já tô fazendo merchan free aqui, gratuito. Mas enfim, vamos lá, família, é o seguinte, qual fundo imobiliário, pelo menos mais acessível, que a gente já vai estar olhando agora? É o MXRF11, o Maxi Renda, muito famoso aí no mercado financeiro. E aqui a gente tem algumas informações. A primeira, o valor atual dele na Bolsa de Valores está em R$ 9,49. Nos últimos 12 meses, né, o dividend yield está em 12,03% e a soma total dos dividendos chegou aí a R$ 1,14. Outra coisa que a gente também tem que prestar bastante atenção é o quê? Os últimos dividendos. E a grande pergunta é, Murilo, quanto então eu preciso ter investido no MXRF11 para eu receber aí R$ 1.500 de dividendo de renda passiva? E aqui eu montei uma planilha, cara, um cálculo muito simples, tá? Muito simples mesmo, não tem nada elaborado, mas só para você entender. Imagina o seguinte, aqui a gente tem o fundo imobiliário MXRF11, o preço da cota R$ 9,48, imagina que você investiu R$ 1.000, né? Estamos aqui no mês 1, janeirão, né, 2000, vamos supor que a gente voltou no tempo, né? Janeiro de 2025. Irmão, você pegou aí 1.000 conto, pá, vou investir, tô monstro, tô bigode, demorou. 1.000 conto, você consegue aí comprar 105 cotas no preço de R$ 9,48, tá? Então, para você fazer esse cálculo, você divide o seu valor, né, o que você está investindo, pelo preço atual da cota. Então, você tem 105 cotas. Cada cota está pagando 10 centavos. Murilo, onde você viu esses 10 centavos? Aqui, ó, vem comigo. Aqui, ó, 10 centavos. Gente, eu tô gravando em julho, né? Então, em junho, 10 centavos. Maio, 10 centavos. Abril, 10 centavos. Então, eu faria uma média dos últimos 3 meses, beleza? Quanto que eu recebo em janeiro, né, no mês 1 aqui, no nosso exemplo, colocando esses R$ 1.000, você vai receber R$ 10,55. Vai cair lá na sua conta. Pum, caiu. O que que você vai fazer? Você não vai comprar uma bala, você não vai comprar uma traquinas, você não vai gastar esse dinheiro. Você tem que pegar esse dividendo, juntar com o seu próximo aporte, né, seu próximo investimento do mês 2, que tá aqui o cálculo, né? Então, aporte R$ 1.000, você está investindo de novo, só que você já tinha R$ 1.000 aportado, que foi no mês 1, mais o dividendo mensal, que foi de R$ 10,55. Agora você conseguiu comprar 212 cotas. Vamos supor que você ainda pagou a R$ 9,48, né? Obviamente, a gente tem que levar em consideração o preço da cota, ele vai oscilar, nunca vai ficar só R$ 9,48, assim como o dividendo por cota também pode oscilar, mas a gente está trabalhando aqui nessa margem. Agora você vai receber no mês 2 R$ 21,21. E no mês 3 você vai fazer a mesma coisa. Você vai juntar mais R$ 1.000 que você já ia aportar, mais o valor ali atual que você já tem, que seria 2.000 e pouco, e agora você tem 319 cotas. E o resto segue o mesmo cálculo. O que que você tem que ter em mente aqui? Primeiro, constância de aporte. Isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente também. O quão isso é importante, não só no seu crescimento financeiro, mas profissional, saúde, entre várias coisas. Tanto que lá no meu Instagram eu falo muito, frequência vence intensidade. Frequência, constância, repetição. Intensidade é você querer fazer tudo de uma única vez só num curto espaço de tempo. E nem sempre isso dá certo. Então tome muito cuidado. Frequência vence intensidade. Então não espera você juntar muito dinheiro ou ganhar muito dinheiro de uma única vez para fazer um grande aporte. Não, vai investindo. Murilo, eu não consigo investir os R$ 1.000 por mês. Não tem um menor problema. O que você pode fazer com a sua condição? Você consegue 100 conto por mês? Você consegue R$ 200 por mês? Vai nessa linha, tá? Porque aqui você vai trabalhar não só a frequência, mas também o longo prazo ao seu favor. Porque investimento, pessoal, não é cassino, não é jogo do tigrinho, essas porra tudo aí que roubam dinheiro de vocês. Investimento é construção de patrimônio. É o patrimônio que vai te enriquecer e, de preferência, patrimônio que te gera renda. Isso eu posso falar em outro vídeo aí mais detalhado, que é um grande diferencial que mudou a minha vida financeira também. Se você quer um tema sobre isso, comenta aqui embaixo também. Show? Então beleza. O que que você vai fazer depois? Além dessa constância, sempre buscar aumentar o seu aporte. Como que você aumenta seu aporte? Você tem 2 caminhos, vamos dizer assim, que você pode usar os 2 ao mesmo tempo. Que é gastar menos, então eu tô falando de economizar, de mudar seu comportamento. Eu tenho absoluta certeza que hoje você gasta o
seu dinheiro com alguma besteira, né? Não sei quantas assinaturas você tem, Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney, porra, tem isso tudo, né? Spotify, eu assino Spotify, porque eu treino, né, shape, mas com fonezinho ali me ajuda muito. Mas de resto, mano, porra, não assino não, só tenho Netflix. Então, vê aí o que você tá gastando mais da conta. Com certeza dá pra economizar. O outro caminho é você ganhar mais dinheiro. Como que você pode ganhar mais dinheiro? Tendo um segundo trampo, fazendo hora extra, renda extra. Eu ensino também, lá no meu Instagram, e mais pra frente eu vou ensinar aqui também, a ganhar dinheiro com a internet, com marketing digital, que foi outra coisa que me ajudou muito. Não posso ser hipócrita de falar, não, a internet nunca me deu dinheiro. Cara, mudou muito minha vida financeira também. Então, você sempre tem que buscar aumentar a sua renda. Tem até uma famosa frase que eu postei ontem no meu Instagram, eu vou ler aqui porque eu não sou decoreba, né? Mas você vai pegar a visão agora. Que é o quê? Se você almeja ser rico, pense em poupar, que foi a primeira coisa que eu falei, assim como você pensa em ganhar dinheiro, que é a segunda coisa que eu falei aqui. Quem disse isso foi o Benjamin Franklin, que é o tiozinho que tá lá na nota de $100, tá? Então é isso, mano. Você fazendo isso, mais o investimento todo santo mês, eu duvido, mano, que você não vai ficar... Eu nem vou falar multimilionário, mas tô falando assim, pra você ter uma vida minimamente confortável, né? Pelo menos pra ser uma classe média aqui no Brasil, que já vive muito bem, né? Não vive como rei, mas vive muito bem. Voltando aqui ao assunto. Então, você vai fazer isso, beleza? Investir todo mês, ter consistência, reinvestir seus dividendos e ter a visão de longo prazo. Agora vamos falar aqui sobre o segundo fundo imobiliário, que é qual? HSML11, que ele já tem um preço, vamos dizer assim, que é comum dentro dos fundos imobiliários. Só para você entender, a maioria dos fundos imobiliários hoje, uma cota tá entre 80 até 100 reais. Tem só diferenças ali de fundos para fundos, mas você vai entender aqui que percentualmente, às vezes uma coisa não muda tanto da outra. E outro ensinamento aqui, você tem que diversificar. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Esse é um grande ensinamento. Então, você vai pegar seu dinheiro, não coloca tudo em um fundo, tá? Ou tudo em uma ação, tudo na renda fixa. Diversifica, vai trazer uma segurança, equilíbrio e também uma boa rentabilidade nos seus investimentos. Enfim, HSML11, hoje ele está em R$ 81,38. Então, vamos atualizar aqui, ó. HSML11. Quanto que é uma cota? R$ 81,38. Dividend yield, 10,69% ao ano. Então, você já viu que o dividend yield dele está menor do que o MXRF11. E nos últimos 12 meses, somando esses dividendos por cota, R$ 8,70. Aqui embaixo, a gente vai pegar a média, 65 centavos, 65 centavos. Então, foi tudo 65 centavos por cota. Então, a gente vai atualizar aqui, ó, 0,65. Ó que da hora. Então, vamos supor que você tenha o mesmo poder de aporte, de investimento, R$ 1.000 por mês. R$ 1.000, você pagando 81,38 por cota, você consegue comprar 12 cotas. Cada cota vai estar te pagando 65 centavos de dividendo. Então, no primeiro mês, você vai ter R$ 7,99. Seguindo a mesma linha de raciocínio, no segundo mês, você colocou mais 1.000. Desses 1.000, agora você tem 25 cotas, né? Você conseguiu comprar 25 cotas a 65 centavos, você tem aí um ganho, né, de dividendo no segundo mês de R$ 16 e vai seguindo o resto dos meses. E a grande pergunta é, quanto que você tem que ter para ganhar os 1.500? Existe uma fórmula muito simples, tá? O que você vai fazer? A gente tem que descobrir qual é o percentual que esse fundo imobiliário está pagando ao mês. Então, por exemplo, R$10,69, a gente vem aqui, juros mensal para juros anual. Joga no Google aí, esse aqui, ó. Clube dos Poupadores. Eu gosto muito desse site. Então, beleza. Deixa eu colocar aqui, ó, juros mensal. 1% dá 12,68. Então, 0,8. 10,03. Tá por aqui, ó. 10,16. 10,42. Esse aqui, ó. 0,85 aproximadamente. 0,85% ao mês, pelo menos no HSML11. Qual o cálculo que nós vamos fazer? Imagina que você acumulou um patrimônio, né, investido aí R$100.000. Você vai fazer 100 mil vezes 0,85. Então, R$100.000, você mantendo esse dividend yield, você recebe R$850. R$150.000, 1.275. R$160.000, 1.360. 180.000, 1.530. Então, no HSML11, você recebe aí, né, R$1.530 quando você tiver um patrimônio de 180 mil. Mas lembrando que desses 180 mil, nem tudo foi do seu aporte, porque você está reinvestindo os dividendos. Agora, quando a gente tem a mesma visão sobre o MXRF11, o que nós vamos fazer aqui? O dividend yield dele já está maior. Então, o que nós vamos fazer? Vamos descobrir a taxa mensal. Vê 1 por 1,5, 12,68. Um pouquinho menos. Então, é 9 alguma coisa. 0,9. 11,35, 12,41, 12,03. Beleza. Então,
é 0,95% ao mês. Você vai entender como isso aqui faz uma diferença, tá? Então 180 mil a 0,95% ao mês, você já está recebendo 1.710. 170 mil, 1.615. 160 mil, 1.520. Por causa de 0,10% ao mês, preste atenção nisso daqui, você investiu menos 20 mil para ter um resultado muito parecido, como se você estivesse investindo 180 mil. Então, quando você faz esse tipo de análise, você começa a construir de uma maneira muito mais consciente a sua carteira de investimentos e principalmente aproveitar boas oportunidades nos seus aportes. Claro que isso daqui vai ter alteração, porque preço da cota, como eu já falei, e o dividend yield. Então, quando o preço da cota estiver abaixo do que você sempre comprou, analisa e vê se faz sentido. Fez sentido? Tá barato? Compra. Porque você está colocando menos dinheiro para no futuro ter uma rentabilidade acima da média, beleza? Então você viu que para receber essa renda passiva de R$ 1.500 por mês, você tem que ter aproximadamente aí, dependendo do fundo imobiliário, 160 mil ou 180 mil para chegar nesse resultado. Mas também, como eu já mencionei aqui, existem alguns comportamentos que você pode mudar. Que a primeira coisa que eu até falei aqui por cima, que é o quê? Mudar seu estilo de vida. Que se hoje você é aquela pessoa que às vezes você está ganhando R$ 3.000, R$ 4.000 e vive sempre apertado, você pode ter absoluta certeza que seu estilo de vida está prejudicando o seu crescimento financeiro. Isso é aplicável também, às vezes, para o aluguel que você está pagando hoje. Ou então os rolês que você sai todo final de semana, ou até mesmo as roupas caras que você sempre fica aí comprando e que você nem precisa ter. Então preste muita atenção, tome muito cuidado, porque são essas coisas que vão atrasar em muitos anos o seu progresso financeiro. Agora, Murilo, eu não sou esse tipo de pessoa. Beleza, se você é o tipo de pessoa que consegue fazer sobrar dinheiro, que você está vivendo abaixo ali da sua renda mensal, saiba que a constância, como eu já falei aqui inúmeras vezes nesse vídeo, de você investir todo santo mês e ainda reinvestir esses ganhos é que vai fazer a grande diferença na sua vida financeira. Porque lembra que na simulação, seja em qualquer fundo imobiliário ou até mesmo quando você for fazer aí num título do Tesouro Direto, enfim, a constância de você aportar, de investir todo mês, estava sendo executada. Então você também tem que fazer isso, não só na simulação, não só na teoria, mas na prática. E lembre-se também que, obviamente, você é ser humano, né? Em algum momento da sua vida, você não vai ser constante, vai surgir algum imprevisto. E se for na questão do imprevisto, saiba que antes disso tudo, você tem que ter a sua reserva de emergência. E se você não sabe o que é reserva de emergência, quanto que tem que ter, o que precisa ter, enfim, comenta aqui embaixo também que eu posso fazer um vídeo completo sobre esse assunto, ensinando você a como formar a sua reserva de emergência. E para completar, que eu também já falei, você tem que ser paciente, porque eu sei que às vezes a gente fica ansioso para alcançar alguns objetivos, e eu mesmo já passei por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não controlar essa ansiedade, só vai prejudicar o seu caminho e a sua mente como um todo, né, a sua parte psicológica, e vai tirar o seu sono e seu foco do objetivo. E outra coisa, se em algum momento você pensou em parar, em desistir, muita calma nessa hora, porque quanto mais você investe, você passa a ter mais prazer do seu patrimônio que está crescendo, lá ele, né? Então, seja paciente que as coisas vão dar certo, beleza? E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui a sua curtida para esse vídeo chegar em cada vez mais pessoas, e também se inscreva no canal, porque como eu falei, você vai me ajudar aí a chegar nos 100 mil inscritos. E aqui do lado, já finalizando, eu vou deixar um vídeo que fala sobre um método chinês de você economizar dinheiro, tá? Então, se você tem uma grande dificuldade de economizar e fazer sobrar a grana, esse vídeo aqui serve exatamente para você, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!